E eu quero fazer um desafio para você nessa manhã. Se você conseguir encontrar aí na tua Bíblia, abra no livro de Ageu. Olha aí, gente. Tem gente que nem sabia que existe, né? Vou te dar uma dica. Começa com Mateus e vem vindo para trás. Aí se você está com a Bíblia de papel, Ageu está ali atrás de Malaquias. É o segundo menor livro do Velho Testamento. Você vai vir ali, vem de Mateus para trás, você já vai encontrar Malaquias. Zacarias já está ali, profeta Ageu. Hoje é o nosso último culto de 2020, né, gente? Já está aí os balões. 2021 chegou. Para alguns, que glória, né? Que bênção. Para outros, uma incerteza. Para nós que somos cristãos, glória a Deus, mais um ano que o Senhor nos dá para vivermos. E eu penso que é um ótimo momento, é um excelente momento para nós fazermos um exercício que eu já faço há muitos anos, e todas as pessoas que eu tenho contato na minha caminhada, eu tento encorajar elas a criar o mesmo hábito. Semana passada eu estava conversando com um casal lá de Curitiba, e dentro da conversa ele falou: então, pastor, né, chegamos esse final de ano, como o Senhor sempre nos ensinou, e aí me alegrei muito com aquilo, que quando você vê as pessoas falando sobre isso de maneira natural, é porque a mensagem chegou no coração, e é isso que eu quero plantar no teu coração. Já comecei no ano passado, eu quero plantar a cada fim de ano um exercício como esse. Antes de nós lermos o texto, deixa eu te dar um contexto básico aqui. Um otimista, ele fica esperando com ansiedade: poxa, novo ano, estamos na semana da virada, vai ser um novo ano, vai ser legal, vai ser extraordinário, né? Então o otimista, ele fica ali naquela esperança que o ano novo chegue. O pessimista, ele fica ali de olhos abertos para ver se o ano vai chegar mesmo. Será que vai chegar? Como é que vai ser? Será que nós vamos passar em 2021? Porque a coisa está tão difícil, enfim. Eu não sei vocês, querido, mas você não precisa se acusar com a idade que você tem. Mas se você for assim parecido com a minha idade, você vai lembrar que antigamente tinha um dia que as empresas fechavam. Chamava esse dia de... Só tem gente novinha aqui dentro? Como é que chamava esse dia, gente? Fechado para... Olha ali, tem uns 3, 4 ali para cima de 40, né? Fechado para balanço. Meu pai, quando era criança, ele tinha uma farmácia. Eu me lembro muito bem desse dia. Fechava a farmácia e ele contava lá todos os remédios à mão, no caderninho, quantos tem, quantos não tem. Não tinha esse negócio de computador. E aí fazia tudo, etiquetava tudo, reimpressava, enfim, fazia um monte de coisa e via. E o objetivo básico desse dia, fechado para balanço, era para ver se a empresa tinha dado um lucro suficiente, para ver se a empresa estava com a sua saúde financeira, para ver se tudo estava em ordem. Geralmente era ou no final do ano ou no começo do ano. Então eu quero te convidar a realmente fazer esse exercício. Hoje não faz mais isso, porque o computador já faz esse balanço diário para nós, já sabe diariamente, instantaneamente como acontece. Mas nós perdemos esse hábito na empresa, mas não podemos perder esse hábito conosco mesmo. Um dia, pelo menos no ano, de preferência lá no final do ano, em dezembro, você escolhe um dia, né? Nem que seja na última semana, mas você escolhe qual é o dia que você vai fechar para fazer o balanço da tua história de 2020, nesse caso. Nós precisamos fazer um balanço. Eu vou te mostrar aqui, dentro desse texto, que isso é saudável, isso é bíblico, isso é bom. É tão fácil nós pularmos de uma semana agitada para outra, não é? É tão fácil nós pularmos agora da última semana do ano. Começou janeiro, nem vi, e agora vai. É tão fácil você pensar: já foi fevereiro. Estou falando meio igual Catarina já, né, gente? Enfim, cada final de ano nós deveríamos fazer um balanço final da nossa vida. E houve um momento na história de Israel em que eles estavam exilados na Babilônia. Nabucodonosor havia entrado em Jerusalém, destruído o templo, não havia mais templo, eles ficaram exilados muitos anos na Babilônia, e agora o império mudou, chegaram os persas, dominaram a área, e lá no meio desse império persa, é o que vai nos dizer ali, o verso 1, chegou o imperador ou o rei Dario, e ele já tinha proclamado um decreto antes, que os judeus poderiam voltar para a sua terra natal. Mais ou menos 50 mil judeus saem lá da Babilônia, agora no Império Persa, e voltam para Jerusalém. E uma iniciativa boa de um cara que tomou a frente, chamado Zorobabel, que vai estar na linhagem de Jesus depois,
ele começa a reconstruir o templo, o lugar onde eles se reuniam para adorar. Mas a iniciativa foi boa, eles começaram, mas logo as demandas do dia a dia tomaram conta. E eles deixaram meio que de lado esse templo e começaram a trabalhar normalmente. Cada um começou a construir sua casa, cada um começou a implantar o seu comércio e ficou por isso mesmo. E passaram-se alguns anos e Deus levanta esse profeta, Ageu. Então esse é o contexto, são mais ou menos 50 mil pessoas que já voltaram para sua terra natal e estão tocando a vida está rolando. Agora olha o alerta que o Senhor nos dá aqui. Ageu, no capítulo 1, verso 2 em diante, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Em algumas traduções, você vai encontrar isso de uma maneira diferente. Na Nova Almeida, você vai encontrar esse último verso aqui assim, ó: considerem o que tem acontecido com vocês. Se você pegar uma tradução um pouquinho mais antiga, a revista e atualizada vai dizer assim, ó: considerai o vosso passado. Qual é o contexto do texto aqui, meu amado? As pessoas voltaram, entenderam que a presença do Senhor é importante, começaram o seu relacionamento com Ele, aquele templo representava a presença de Deus no meio deles, porém, as demandas do dia a dia, o construir casas, o cuidar do seu trabalho, cuidar da sua própria vida, do cotidiano, que não é mal, que não é ruim, mas tomou uma prioridade a ponto de esquecer de estar de volta na presença do Senhor. E ele fala assim, ó, vocês estão plantando um monte, mas vocês não vão colher muito. Vocês estão trabalhando um monte, vocês estão fazendo um monte de coisas, mas todo esse salário que vocês estão juntando, ele fala assim, é como se tivesse colocado numa bolsa furada. Ele não está dizendo que eles não tinham dinheiro, ele não está dizendo que eles simplesmente estavam miseráveis, porque eles estavam começando a prosperar, de fato. Mas ele estava falando, olha, vocês estão esquecendo de algo muito importante. E dentre esse muito importante, ele está se referindo especificamente ao templo aqui, a presença de Deus, mas ele nos traz duas frases que eu penso que é para o nosso tempo hoje, é um princípio de vida, não é só para aquele tempo, é um princípio de vida. Ei, considerai o vosso passado, olha onde os teus caminhos os levaram, é o texto que eu li aqui na NVI. Considere o vosso passado, veja até onde esse caminho que você tem escolhido, e eu circulei aqui na minha Bíblia, seus caminhos, aquilo que eu determinei para a minha vida, olha onde isso tem me levado. E é esse exercício, querido, esse balanço anual que eu e você precisamos fazer agora. Chegamos na última semana do ano e precisamos fazer uma retrospectiva da nossa vida. Todo ano, leve isso com você. Todo ano você precisa tirar um dia específico, não é assim só pensar no que aconteceu, não. Eu vou tirar um dia, jejue nesse dia, tire um momento de oração nesse dia, para você refletir se tudo aquilo que você fez nesse ano, especificamente nesse ano diferenciado de 2020, não é apenas os teus caminhos, ou é de fato a graça do Senhor sobre a sua vida. Porque do contrário, meu amado, nós vamos recair como esse povo, nós vamos trabalhar e juntar um dinheiro como se fosse colocar numa bolsa furada. Não é que não vamos conseguir comprar as coisas, mas é que isso não vai produzir aquilo que nós realmente precisamos. Nós vamos plantar um monte de coisas, mas é como se não fôssemos colher nada do que é efetivo. Então eu quero te convidar, nesse dia eu vou te dar algumas dicas práticas no final, aqui vou te fazer algumas perguntas, 7 perguntas basicamente, que elas são simples, mas elas são profundas, elas te auxiliam. Você vai receber nessa semana lá no nosso grupo do Telegram, vai estar lá nas nossas redes sociais, essas perguntas para você, para te ajudar a fazer esse balanço anual da tua vida. Um novo ano, ele representa uma página em branco. Nosso título hoje da palavra é Escrevendo o Novo Livro. Você pode fazer a analogia que você quiser. Você pode entender que os 365 dias do ano poderiam ser uma página para cada dia desse livro que você escreve. Você pode colocar cada mês do novo ano como um novo capítulo,
para você escrever. Então você tem 12 capítulos do teu livro de 365 páginas, e de repente você pode olhar as horas do dia, 24 horas, como cada capítulo tem 24 linhas. E agora hoje eu estou escrevendo mais uma linha do meu 12º capítulo de 2020. E agora, o que você escreveu, o que está registrado em 2020, não apaga. O que você escreveu nesse livro já está lá. A grande pergunta é: qual é o enredo do livro? Qual é a história? Qual é a ala? Quando você vai na livraria tem a ala, né? Lá na bancada, se é um livro de drama, se é um livro de romance, se é um livro ali de história, se é um conto de fadas. Qual é o enredo da tua história, querido, em 2020? O que contém nesse livro? Se a gente fosse pegar e abrir o teu livro de 2020, qual foi? Qual foi o enredo? Foi uma história de medo? Foi uma história, um drama? Nossa, 2020 foi um drama daqueles bravos. 2020 foi aquele livro assim que tem a virada, o regresso, o retorno do Jedi, né? Enfim, você pode dar o nome que você quiser, mas qual é o enredo? Faça uma reflexão agora, por favor. Qual é o enredo que aconteceu contigo em 2020? Lembra do começo do ano, quais as expectativas? Lembra quando chegou março? Olha qual é o enredo. É alguém que se refugiou na caverna, é alguém que realmente saiu em busca de pessoas que precisavam do Senhor. Esse ano, meu amado, foi um ano muito bom em vários aspectos. Vamos tirar a parte que nós já sabemos, né? Que não foi tão legal. Mas foi muito bom em vários aspectos. Eu cometi uma falha nesse ano, dentre tantas outras, né? Mas no meio dessa pandemia eu não me dei o trabalho de registrar em números tudo aquilo que nós fizemos. Dentro da minha própria reflexão, dentro do meu balanço pessoal que eu já fiz nesse ano, essa foi uma falha. Porque poderia te dar aqui agora números mais precisos, mas vou te dar por cima, já que eu falei nessa área. Nós conseguimos, como igreja, ajudar mais famílias do que em 2019. Nós conseguimos dar um suporte tanto físico, em termos materiais, né, de necessidades físicas, quanto espiritual, muito maior do que em 2019. Nós conseguimos alcançar nesse ano de 2020 mais pessoas para Jesus. Como eu falei, não tenho os números precisos, né? Falei nisso, mas pelo mínimo de cálculo que nós fizemos, mais pessoas para Jesus do que em 2019. Apesar de não podermos nos reunir aqui como igreja, nós conseguimos deixar os PGs de maneira mais coesa, mais estruturados dentro desse ano de 2020, com todo o caos que teve, na maioria dos PGs, dos pequenos grupos, do que em 2019, como igreja. Várias coisas aconteceram dentro desse ano que não aconteceram nos outros anos. Nós conseguimos nos fortalecer como família e como igreja, atender as necessidades uns dos outros, fazer a nossa retrospectiva pessoal, como nós estamos como povo de Deus, representados aqui neste lugar. 2020 para nós como igreja foi um ano muito bom nessas áreas que eu penso que são as áreas essenciais. Para você, como é que foi, meu amado? Qual é o enredo teu que você conseguiu escrever nesse livro? Se você não teve boas histórias, se você não teve talvez bons capítulos, bons meses, eu quero te dizer que você não consegue mais apagar o que aconteceu, mas você consegue escrever agora novos capítulos nesse ano que vai entrar. Você já é uma pessoa mais experiente, você já passou por uma pandemia, essa é a primeira pandemia que nós passamos como igreja, isso nos traz uma lição, como família, isso nos traz uma lição muito forte, muito importante. Agora, qual é a coisa que você mais focou nesse ano de 2020? Será que se eu fosse abrir o teu livro, estaria lá, fulano de tal, nesse ano de 2020, se entregou apenas às coisas materiais, ele se concentrou apenas nas coisas que ele tinha e nas coisas que ele não tinha? Se eu abrisse o teu livro, será que eu ia encontrar de repente lá, fulano de tal, se concentrou mais nesse ano nos erros dos outros, naquilo que os outros não fizeram por ele, naquilo que os outros falaram dele, ofenderam ele, ou não socorreram ele em determinado momento? Será que as maiores páginas seriam isso? Ou seria talvez, fulano de tal continua vivendo o ano de 2019, ele está esperando só acabar, ele quer pular, ele quer arriscar na vida dele em 2020. Qual é o enredo desse teu ano?
Reflete aí. Você lembra que lá em Lucas vai falar sobre a mulher de Ló? Ló estava em uma das cidades mais perniciosas do mundo, chamado Sodoma. E Deus fez todo um projeto para tirar ele de Sodoma, e quando ele tirou de lá, a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Isso nos remete a muitas coisas. Nos remete que quando nós olhamos para trás, no caso Sodoma, não é que não poderia olhar literalmente para trás. O problema da mulher de Ló talvez seja almejar as práticas que estavam lá naquele lugar. Talvez almejar os prazeres que ainda estavam naquele lugar. O problema, meu amado, eu e você como cristão começamos a olhar para trás simplesmente, a viver daquilo que Deus falou para nós só lá atrás, a viver somente daquilo que eu tive sucesso apenas lá atrás, a viver do meu sucesso, da minha fama ou do meu caráter que eu formei lá atrás. O problema é que eu não vou conseguir enxergar o que está diante de mim. O problema é que Deus tem algo novo diante de nós. Deus está mostrando uma terra nova, um novo campo, um novo momento. O mundo mudou em muitos aspectos. Nós vamos falar isso lá na primeira palavra do ano, na semana que vem. O mundo mudou em muitos aspectos, mas eu quero te levar a refletir hoje sobre o que aconteceu, para que você entenda aonde você está hoje, entenda aonde o Senhor quer te levar hoje. Quando nós vivemos apenas olhando para trás, nós morremos espiritualmente. Se eu apenas olhar para a minha vida lá atrás, o que eu já fiz por Deus lá atrás, eu morro espiritualmente. Você conhece muitas pessoas assim, que talvez foram muito, muito ativas, seja no PG, seja na igreja, seja em qualquer ministério da vida delas, mas hoje elas vivem apenas daquilo que elas viveram ou plantaram lá atrás, pensando assim, como se servir ao Senhor fosse um negócio de servir ao exército. Você vai lá, presta os teus anos e depois deu, né? E aí vive apenas daquilo que aconteceu lá atrás, daquela experiência da conversão lá de trás, daquele momento em que ela se entregou lá atrás. E quando eu e você olhamos apenas para trás, nós deixamos de crescer espiritualmente. E eu quero te fazer agora algumas perguntas. Você talvez pode anotar, ou se você não puder anotar, eu vou colocar para você na internet nessa semana. Primeira pergunta que te ajuda a fazer o que o verso diz: considere os seus caminhos, veja onde os teus caminhos te levaram. Então, em cada pergunta que eu for fazer aqui, querido, eu gostaria que você refletisse em Deus, pedisse ao Espírito Santo que te mostrasse. Nessa semana você vai pegar essas perguntas e vai colocá-las na geladeira. Se você ainda é daqueles que costuma pegar um calendário novo de 2020, colar na geladeira, colar em algum lugar e ficar, sei lá, riscando, você vai colar naquele lugar. Enfim, coloque isso diante dos teus olhos, para que quando você passe a cada dia, agora do começo do ano de janeiro, você reflita de fato e escreva esse novo livro nessa história. A primeira pergunta que vai te ajudar a fazer o que o verso 5 e o verso 7 nos mandaram fazer: vejam aonde os seus caminhos levaram, considerem os seus caminhos. O que é que você pode fazer esse ano para melhorar a sua reflexão em Deus? Eu e você lemos muito. Esse ano foi um dos anos que eu mais li. Quando eu cheguei a 15 livros, eu parei de contar. Minha meta geralmente era sempre 12. Mas dentro da minha reflexão, eu percebi que foi um ano que eu li muito, muito, pela necessidade de muitas coisas, por aquilo que eu faço especificamente, mas eu refleti que, talvez, apesar de eu ter lido bastante coisa, teve muitas coisas que eu deixei passar. Eram livros maravilhosos. Olha, eu li poucos livros, acho que 4 ou 5 livros que eu posso falar para você: não perca tempo, porque esse aqui não dá muita coisa. Mas eu podia ter refletido mais em coisas mais preciosas. E o que é que a pergunta me ajuda? A pergunta é simples: o que é que você pode fazer nesse ano que ajuda a aumentar a tua reflexão em Deus? Poxa, eu li bastante, eu aprendi bastante, evidentemente, mas nesse próximo ano, essa pergunta me levou a: eu não vou ler tanto assim em quantidade. Eu vou ter que reler algumas coisas que eu li para eu refletir um pouco mais, porque tem muitas lições preciosas ali. Eu já fiz planos de leitura da Bíblia, vários, de todas as espécies. Eu já cheguei à conclusão, isso já faz alguns anos, já falei para vocês já várias vezes, que você não tem tanto proveito em ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tanto quanto você parar para ler. Vou ler uma carta várias vezes esse ano e refletir sobre ela. Você vai aprender muito mais sobre a palavra de Deus, às vezes lendo um livro específico várias vezes e refletindo sobre ele, do que tentando ler Gênesis a Apocalipse a toque de caixa, simplesmente para cumprir o teu plano.
pouco proveito você vai ter disso. Você vai ter um panorama geral. É bom, né, meu amado, que no mínimo uma vez na vida você lê a Bíblia inteira, né? Mas eu quero te encorajar a refletir mais em Deus. Refletir mais a leitura. Eu já tenho falado para vocês há tanto tempo, né? Romanos é um livro que eu leio todo ano várias vezes, porque tem verdades preciosas ali. E dentro desse ano agora de 2020, essa pergunta me levou a refletir: ei, eu não vou ler tanto em quantidade nesse ano de 2021, mas eu preciso retornar a algumas leituras que eu tenho lá, que talvez alguns livros já tenham até um pozinho, e refletir mais sobre essas verdades que tem. Porque estamos em um tempo em que a informação não nos é mais oculta. Estamos em um tempo onde você pode ouvir qualquer pregador que você quiser. Se você quiser ouvir o Billy Graham, que já nem está mais entre nós, está lá na internet. Olha que maravilha, que extraordinário. Você pode ouvir tantas coisas, mas refletir. Eu já ouvi muitas pregações. Sabe como eu faço para ouvir muitas delas? Tem um recurso maravilhoso hoje no YouTube e em outros lugares, que é aquele acelerador de velocidade. Uma mensagem de 40 minutos, se o cara falar devagarzinho, assim, que nem o Augusto Nicodemo, você pode pôr no 2, que você escuta tranquilo, vira 20 minutos uma mensagem, é maravilhoso. Mas esse tipo de recurso é bom para quando você está com pressa, quando você quer ouvir alguma coisa, mas não te ajuda a refletir muito. Então eu quero te convidar a você tirar alguns momentos de desaceleração em 2021, a revisar talvez um livro tão pequeno como esse, do profeta Ageu, que nos fala assim: olha, revisa os teus caminhos, reconsidera os teus caminhos, olha onde os teus caminhos te levaram, olha se o que você está fazendo não é pôr dinheiro em uma bolsa furada, olha se o que você está fazendo é plantar em um lugar que você não vai colher. Olha, reflete, se o templo do Senhor, do teu coração, hoje o templo está no nosso coração, somos templos do Espírito, não nos diz lá no Novo Testamento? Reconsidera se o templo que está aqui dentro hoje não está talvez em frangalhos como estava aquele ali, se não está de repente só uma cabaninha, como aquelas cabaninhas de criança que você fazia quando era criança, lembra? Só um cobertorzinho em cima com 3 pauzinhos segurando, ou 2 cadeiras penduradas. Esse é o templo do Senhor no teu coração. É o momento de nós refletirmos. É melhor você ler menos, refletindo sobre aquilo que você lê, do que você ler um monte de coisas sem reter nada. Então eu quero te convidar em primeiro lugar, reflita em Deus. Segunda pergunta: o que você pode fazer de importante para melhorar a sua vida familiar? A primeira parte é tudo sobre nós, depois nós vamos ver sobre Deus. O que você pode fazer de importante nesse ano, querido, para melhorar a sua vida familiar? Você já teve uma lição muito grande em 2020, você teve que conviver mais de perto com essa mulher, com esse homem, mais dias com os teus filhos, teve que botar ordens, pingos nos is em algumas coisas, você teve que encontrar mais vezes os teus parentes, que talvez você gostaria de encontrar, enfim, você teve que reunir com a turma, mas que é a mesma, era a única que podia se reunir, se encontrar. Agora, o que você pode fazer nesse ano de importante para melhorar a tua vida familiar? Existem vários recursos. Você tirou em 2020 um momentinho que seja para fazer uma espécie de um culto familiar, lá na quarentena, eu vi algumas fotos, eu vi alguns pequenos vídeos durante a quarentena, aquele lockdown mesmo da nossa igreja, pessoas em casa, alguns ali com um violãozinho, com a família, enfim, tirar um momento. Isso precisa se repetir mais. Você tirou alguns momentos, nem que fosse nos aniversários, para prestar honra para tua esposa, dizer para ela o quanto ela é importante com palavras, dizer para o teu marido o quanto ele é importante, ou talvez o quanto ele tem se esforçado, apesar de talvez ele não dar 100% aquela Brastemp, mas encorajar pelo menos o quanto ele se esforçou. O teu filho, a tua filha, o quanto ele tem se esforçado, dar os parabéns, ainda que foi difícil, diferente para eles, por eles não ter destruído a casa completamente, apesar de algumas coisas se foram, mas enfim, pequenas coisas, meu amado. Pequenas coisas fazem muita diferença. Eu quero te encorajar a começar, nem que seja com 10 minutos, em 2021, a tirar um momento significativo com a tua família diante de Deus. Não apenas orar antes do alimento, não apenas orar, quem está assistindo hoje só em casa, quando tem o culto quando tem o culto na internet, ou a live da quinta-feira, mas a tirar um momento como família. Gente, uma vez por mês, vamos tirar nem que seja 10 minutos, para ler a palavra e ouvir o papai falar de Deus, para ler a palavra e ouvir a mamãe orar por nós, para ler a palavra e dar uma oportunidade para o teu filho e para a tua filha de repente expressar a primeira oração sobre a família.
De repente ele vai, as crianças são extraordinárias quando oram, né? Papai, Senhor, né? Faz com que o papai seja mais calmo. Senhor, faz com que a mamãe, não sei o quê. São aquelas orações inocentes que nos lembram o que nós estamos plantando dentro deles. Então, faça algo importante pela sua família. Terceira pergunta: o que é que tem roubado mais o tempo na sua vida em 2020? Como você pode fazer para resgatar isso? São várias coisas aqui. Quanto tempo nós dedicamos para os nossos hobbies em comparação com quanto nós dedicamos para a palavra de Deus? Quanto tempo nós dedicamos para o nosso descanso pessoal, que é merecido e é importante, não pode ser negociado? Mas quanto tempo, estou dizendo, que nós dedicamos para isso em comparação com quanto nós dedicamos à palavra do Senhor? Quanto tempo nós dedicamos a esse aparelho, que não seja o trabalho, do que nós dedicamos à palavra de Deus? Deixa eu ler um texto contigo, está lá em Efésios. Vai falar a respeito da maneira com que nós vivemos. É um alerta para nós. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Isso aqui é administração de tempo. Porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos. Qual é a prioridade? Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha o que rouba o teu tempo. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do Senhor. Sabe, é fácil para qualquer um de nós perder tempo demais com hobby, com celular, com televisão, com internet, com um monte de coisa. É fácil, meu amado. E é muito difícil você simplesmente: vou parar com isso, não vou jogar mais tanto, não vou mais ficar tanto tempo aqui zapeando os canais, não vou ficar mais tanto tempo aqui rolando a barra do Instagram, sei lá do que, de um monte de coisa, não vou, é difícil falar assim: vou parar de fazer isso. Então eu vou te dar uma dica talvez muito preciosa. Não tente parar por si só de fazer essas coisas. Substitua por outra coisa. Substitua por um novo hábito, porque daí você vai começar a revezar, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, mas quando esse novo hábito pode ser a reflexão que você está tanto querendo fazer, não faz. Esse novo hábito, de repente, seja você começar a fazer o exercício de fato, não apenas estar matriculado na academia. Esse novo hábito talvez seja outra coisa, mas substitua, para que aquilo que você identifica é reflexão. Nós estamos refletindo hoje: o que é que rouba o meu tempo? É a notícia demais, estou vendo muita notícia e estou desinformado ainda. Está roubando teu tempo. O que é que rouba o meu tempo? Substitua de preferência por algo que te aproxima de Deus. Evidentemente não substitua por algo que continue: vou trocar esse joguinho por outro joguinho. Não funciona assim, né, querido? Então reflita sobre isso. O que é que tem mais roubado o teu tempo? Você não recupera mais, mas você pode resgatar o tempo precioso de 2021 que está diante de nós. Amém? Vamos para a quarta pergunta: como a sua igreja, agora já falamos sobre você, como a sua igreja pode ser mais forte esse ano, por causa de você? Essa é a sua igreja, essas são as pessoas que você tem mais contato da igreja, evidentemente, são as pessoas do teu pequeno grupo. Como você pode tornar a tua igreja mais forte em 2021? Essa é uma resolução que você fez já em algum ano da tua vida? O que é que você pode fazer em 2021? Sabe que o teu relacionamento pessoal com Jesus é importantíssimo, mas ele não pode minimizar a importância do teu relacionamento com a igreja. É fundamental que você tenha o teu relacionamento pessoal com Jesus como prioridade, mas ele não pode minimizar o teu relacionamento com os irmãos, querido, porque do contrário, nós não vamos cumprir a única coisa que Jesus nos pediu antes de subir aos céus, que é fazer discípulos. Quem não faz discípulos não cumpre o chamado de Jesus, por consequência, não cumpre o propósito de vida. Você entende que vir à igreja, participar de todos os eventos, não faz com que o teu chamado seja cumprido? O teu chamado só é cumprido quando você consegue fazer discípulos para o Senhor Jesus. Portanto, essa pergunta é de fundamental importância. O que eu vou fazer em 2021? Eu vou fazer para fortalecer a minha igreja.
Aonde eu vou ser mais efetivo especificamente? O que é que eu vou fazer? Qual é a maneira mais útil de eu fortalecer a minha igreja? Será que é servindo mais? Será que é doando mais? Será que é orando mais? O que é que eu vou fazer? Reflita sobre isso. São perguntas que você vai voltar a refletir nessa semana. Quinta pergunta. Oração. O que é que você pode fazer para melhorar a sua vida de oração esse ano? Existem várias coisas. Pode ser tão simples como simplesmente vou designar um horário específico. Todo dia, naquele horário. Meu amado, se eu não consigo melhorar o meu momento de oração com Deus, você acha que eu vou conseguir ouvir aonde é que eu tenho que plantar? Se eu não conseguir melhorar o meu momento de oração com Deus, você acha que você vai conseguir ouvir a Deus, de fato, naquilo que você precisa mudar? Naquilo que está diante de você, as oportunidades que estão diante de você? Então reflita, todo ano eu chego à mesma conclusão. Devia orar mais, o que eu posso fazer para orar mais? Mas o que tem acontecido comigo especificamente? Eu ainda não cheguei àquilo que eu já imaginei que eu deveria estar há muitos anos atrás. Mas eu já estou alguns passos à frente do que eu estava há muito tempo atrás. Você entende que esse é o mesmo lugar que você precisa estar. Talvez você não consiga orar sequer 10 minutos na semana. Então comece com isso. Comece sendo fiel no pouco. Não comece uma meta de 1 hora. Você não vai cumprir, você já vai se frustrar. Comece com 10 minutos e seja fiel em 10 minutos. Para que quando chegar em dezembro de 2021, você olhe e chegue à mesma conclusão que eu preciso orar mais, mas agora você já tem os seus 10 minutos. Agora você vai para 15, para 20, até chegar um momento onde você consiga ouvir a voz de Deus em todo momento. Está claro nisso, querido? Amém? Sim ou não? Amém. Ainda bem que vocês estão aí. Penúltima pergunta. Vamos falar dos outros. Pela salvação de quem? De que pessoa especificamente você vai orar com mais intensidade, com mais fervor? Eu sei que volta e meia você ora para que aquele bendito, para aquela bendita, se converta de uma vez e tal, mas com mais fervor especificamente. Esse exercício te ajuda o quê? Te ajuda durante o dia, durante os meses, durante as semanas, a lembrar mais vezes daquela pessoa. Ei, eu assumi um compromisso de orar mais fervorosamente pela salvação do fulano de tal. E isso te lembra também, olha que legal, te lembra de quando você estiver com ele, de ser uma ferramenta de auxílio, de proclamação da palavra de Deus sobre ela, porque volta e meia ele está na tua oração, e quando você se encontra com ele ou com ela, você se lembra, poxa, ele precisa, esse aí precisa demais, Senhor, Pai, é só orando mesmo, Pai, porque eu já nem sei o que dizer mais. Pela salvação de quem você vai orar? Se comprometa, sabe, estamos no final de ano, eu quero te convidar, já no final dessa palavra, a você se comprometer, ou se você não vê ninguém na tua mente, você conseguir na reflexão dessa semana, em cima dessas perguntas, você conseguir colocar, ei, fulano de tal, vai ser meu alvo, eu vou insistir, eu vou orar, vou meio que incomodar o Senhor, Pai, salva esse cara, salva essa mulher aqui. E a última pergunta, o que é que você pode planejar para fazer nesse ano que vai refletir nos próximos 10? Isso é algo que muito poucas pessoas fazem. O que você está fazendo hoje? O que você está planejando hoje que vai refletir na tua vida nos próximos 10 anos? Eu comecei, 2020, uma outra faculdade. Fulano de tal, já terminou, já foi 1 ano já. Fulano de tal, o que isso vai refletir hoje que você está fazendo? Sei que algumas pessoas aqui também já começaram a fazer algumas outras coisas que vai refletir isso que você está fazendo agora, vai refletir nos próximos 10 anos. Talvez a decisão que você toma agora, meu amado, pode mudar os próximos 10 anos da tua vida. Eu queria tanto mudar de emprego, mas vem ano, passa ano e não muda. Ei, toma uma decisão, coloca diante do Senhor. Eu queria tanto abrir um negócio, queria tanto fazer outra coisa. Ei, o que você está fazendo hoje que vai fazer com que você chegue lá nos próximos 10 anos? Isso é importante, isso é vital para você. Porque, do contrário, você vai viver um dia após o outro e nada vai acontecer na tua vida. Você está se preparando para aquela viagem que você queria tanto fazer, não deu para 2020, é isso. O que você está fazendo hoje que vai mudar isso? E a principal que está dentro dessa pergunta aqui, o que você está fazendo hoje que vai refletir na eternidade? O que você faz hoje que muda na tua vida física nos 10 anos, mas o que você faz hoje que reflete na tua eternidade? Eu vi famílias esse ano que tiveram uma decisão que mudou a história da família delas. Um ciclo de vícios, de comportamentos destrutivos que acontecia ali,
que por causa de uma decisão de uma pessoa na família, agora aquele ciclo é interrompido e uma história de bênção começa. Uma família que antes vivia destruída e vivia se degladiando uns entre os outros, agora, a palavra de Deus chega naquele lugar e começa uma nova história. Crianças que ouvem outras coisas do que ouviam, e agora uma nova história começa naquela família. Meu amado, o que é que você e eu estamos fazendo já? Ou o que é que nós vamos fazer em 2021 que vai mudar não só a nossa história dos nossos próximos 10 anos, como pessoa, como cidadão, como empresário, empreendedor, como profissional liberal, ou como qualquer outra coisa, mas na eternidade? São perguntas simples. O curto prazo tende a dominar a nossa vida. As urgências tendem a dominar a nossa vida, e eu quero te dizer para não deixar essa tirania da urgência te distrair das coisas que são mais importantes, naquilo que impacta a tua alma, naquilo que impacta a tua família, meu amado, naquilo que impacta a tua eternidade. O valor dessas perguntas que eu fiz para você não está, talvez, na profundidade, não são perguntas profundas, mas está na profundidade, porque cada pergunta dessa, ela me revela um problema. Revela se eu tenho um problema com o meu tempo de oração, se eu tenho um problema com onde eu gasto meu tempo, se eu tenho um problema de qualquer ordem que seja, como eu coloquei aqui na igreja. E ao revelar um problema, ela me leva a assumir um compromisso. Essa é a função de uma pergunta boa. Uma pergunta boa, ela te leva a refletir sobre um problema, te leva a assumir um compromisso de resolver esse problema. E uma vez que você refletiu sobre o problema, uma vez que você assumiu um compromisso, agora você tem um foco na vida. Você entende como nós vamos começar 2021? Por que eu vou colocar essas perguntas para você? Para que você reflita agora nas próximas semanas, na última semana do ano, na primeira semana do ano, e agora você entendeu qual é o problema que está acontecendo, ou que veio acontecer, e agora eu assumo um compromisso de orar por uma pessoa, de orar por mim mesmo, de refletir sobre a minha vida, sobre os meus atos, e ao assumir esse compromisso eu defino um foco. E que foco é esse? Eu não vou recair no verso 5 e no verso 7 agora. Eu vou olhar para os meus caminhos. E eu não vou me enquadrar na profecia de Ageu como aqueles que simplesmente estão olhando para construir a sua própria casa, a plantar muito e colher pouco, a comer e se fartar, a beber e não se satisfazer, a vestir e não se aquecer, a colocar um salário sobre uma bolsa furada. Eu não me enquadro mais nisso. Por quê? Porque eu refleti sobre essas perguntas. Eu assumi um compromisso diante do Senhor, e agora eu assumi um compromisso, eu defino um foco do que eu preciso fazer em 2021. Para que o Senhor fale comigo. Amém? Se coloque em pé, por favor.